E hoje vamos continuar a nossa série sobre o livro de Efésios, capítulo 2. Tá bom? Onde é que está o meu apontador? Então, o título é Salvos, Seguros e Unidos no mesmo povo. É uma passagem muito empolgante. Realmente, o livro de Efésios é um livro fascinante. Então, vamos dividi-lo em duas partes, não é? Tem a ver com a primeira parte, fala acerca da salvação, é de graça e é para todos. Ela é de graça e é para todos. O apóstolo Paulo aqui uma vez mais ele faz um contraste do antes e depois. E ele começa assim, não é? Isto é muito importante, esta ideia-chave que ele está aqui a desenvolver. Salvação de graça e é para todos. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do mal, do ar do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Esta é a primeira imagem que ele estava a falar. Antes, no passado, ele estava a falar, nós estávamos mortos nas vossas transgressões e pecados. São duas palavras diferentes no grego que são interessantes. A primeira delas tem a ver com não acertar no alvo que nós temos à nossa frente. No tiro ao alvo, aquilo sai um pouco ao lado. Ou seja, esta ideia de transgressão é que tu não conseguires fazer aquilo que gostavas de fazer. É como tu não seres o pai que tu gostarias de ser. Ou tu és o pai que tu gostarias de ser plenamente. Nem por isso. Nem sou o avô que gostaria de ser, vejam bem. Mas a ideia é tu falhares o alvo. E a outra imagem que está a falar aí, que é uma outra palavra, é aquela ideia de nós fracassarmos, de nós escorregarmos e cairmos. São duas imagens para a mesma coisa, que é basicamente, tu não és aquilo que Deus quer que tu sejas. E tu não consegues ser. E no passado, nós estávamos presos naquilo. Nós não conseguimos ser o marido que gostaríamos de ser, o pai, o avô, o filho, o empregado que gostaríamos de ser, ou o patrão que gostaríamos de ser. Nós não conseguimos ser aquilo. E nós estávamos presos àquela ideia. Não é? A grande ideia é esta ideia do fracasso, que no passado nós não conseguíamos viver aquilo que Deus tinha para nós. E nós também, diz aqui, andávamos no caminho. O que isto quer dizer no caminho deste mundo? Basicamente é seguir o curso, algumas versões dizem seguimos o curso deste mundo. Ou seja, viver a vida como toda a gente vive. Viver a vida como se Deus não importasse, se Deus não existisse, se Deus não fosse importante. Mas seguindo basicamente os padrões, os valores, a corrente deste mundo. E também diz aqui que andávamos, isto é no passado. No passado. Algumas pessoas pensam que isso é no presente, mas não. É assim que nós andávamos. E diz, andávamos segundo o príncipe do poderio do ar. Não está a falar de Satanás aqui. Era uma convicção muito profunda na antiguidade na verdade, o mundo antigo acreditava muito na questão dos demónios. Acreditavam que o ar estava tão infestado de demónios que era impossível inserir um alfinete no ar e não tocar no demónio. Imaginem a crença que eles tinham, não é? Há muita gente que hoje nem acredita nos demónios. Agora, verdadeiramente, Satanás é real, os demónios são reais. E o problema é que Satanás, o príncipe deste mundo, basicamente dita a agenda deste mundo. E por isso nos faz estar debaixo deste poder. E logo a seguir ele diz assim, entre os quais também, nós também, antes andávamos. Aqui uma ideia de contraste. Nós antes vivíamos assim. E depois diz, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Esta ideia de seguir os desejos da carne, basicamente, é esta ideia de nós termos uma vida de desobediência. Fazemos o que nós queremos sem ouvir Deus falar connosco.
Ou seja, seguimos desenfreadamente aqui. Se eu me sinto bem, eu vou fazê-lo. Tanta gente pensa assim hoje, não é? O que importa é eu estar bem com a minha consciência, como se a consciência deles fosse a coisa mais certa do mundo. Mas a ideia daqui, basicamente, é que do passado, e o que ele está a falar é da antiga condição em que nós estávamos. Que nós fazíamos os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos pensamentos. Estávamos à mercê daquilo que nós sentimos. Não havia forma de nós resistirmos àquilo. Estava a ler um pouco a história de Oscar Wilde, que foi um dramaturgo, um escritor muito famoso. E verdadeiramente teve vários prémios da literatura. Quando eu li isto de manhã, não fazia a mínima ideia quando é que ele morreu, mas ele já morreu há mais de 100 anos. Mas é uma pessoa que ainda soube muito falar acerca dele. Há muitos livros escritos nesta lá. E ele basicamente sucumbiu à tentação dos vícios contra a natureza e foi parar à prisão. E quando ele sofria por causa desta queda, ele escreveu um livro. E este livro chamava-se De Profundis. E ele dizia assim, neste livro: os deuses me deram quase tudo, mas eu me deixei seduzir nos prolongados feitiços absurdos, gostos sensuais. Cansado de estar nas alturas, baixei deliberadamente às profundidades, buscando novas sensações. Parece uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, com drogas e com vícios e com tudo isso. Cansado de estar nas alturas. O que para mim era um paradoxo na esfera do pensamento, chegou a ser uma perversidade na esfera da paixão. Ele diz, é interessante que diz a seguir: esqueci-me que cada pequena ação forma ou deforma o caráter. E portanto que se faz numa habitação oculta, chega-se a proclamar no alto dos telhados. E depois ele termina o livro, termina esta citação dizendo assim: deixei de ser o dono de mim mesmo. Já não era o capitão da minha alma e não sabia. Deixei-me dominar pelo prazer. Acabei numa horrível desgraça. Este homem que deixou tanta coisa escrita morreu com 40 e poucos anos. Porquê? Porque se entregou aos prazeres, entregou-se aos desejos desenfreados. E vocês sabem que a questão é que quando nós nos entregamos, isto nunca mais vai terminar. Não há final. E este é um dos inimigos do cristão, a carne. E tudo isto diz que o apóstolo Paulo era no passado. E depois, a partir do versículo 4, há um novo momento. Vejam bem o que é que o apóstolo Paulo diz. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor. Então, nos amou. Este mas é muito importante. Algumas Bíblias dizem, porém, todavia. Aqui marca uma mudança completa. Não é? Nós andávamos assim no passado, mas Deus tem misericórdia e amor profundo. Estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos deu vida. O que é que o morto precisa? Às vezes nós pensamos que ele precisa de uma roupa nova, não é? Ou precisa estar bem vestido, bem para o outro lado, mas não. O que o morto verdadeiramente precisava era de vida, não é? E é isso que Deus nos deu. Quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos basicamente a seguir tudo aquilo. Nós estávamos completamente mergulhados naquele tipo de vida, não é? E Deus, diz aqui, por causa do seu muito amor e misericórdia, Ele nos deu vida. Nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Ele está basicamente a falar, a mudança acontece quando Deus vem de encontro a nós e nos vê mortos e nos dá vida. Nos dá vida e nos faz ressuscitar juntamente com Cristo. Nós passamos a experimentar uma nova vida com Ele. Nós passamos a experimentar uma nova forma de ver a vida. É como voltar a viver. Dizem as pessoas que quando estão a passar uma crise na sua vida, que vão morrer, não é? Algumas delas até têm aquela paragem e ficam um tempito ali
a descansar mais profundamente. Depois, quando despertam daquilo, eles dizem que vem a vida de outra forma. E quando tu nasces de novo, quando tu conheces Jesus, quando Cristo te dá a vida, tu tens que ter outra forma de ver a vida. Não é? Eu acho muito interessante, porque aqui ele diz uma coisa muito bonita, que diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para connosco em Cristo Jesus. O que é que isto quer dizer? Deus está a mostrar através de ti e de mim, que somos salvos em Jesus, realmente como Ele é um Deus de graça e de amor. Ele nos mostra que nós somos especiais para Ele. Então percebemos claramente que há aqui uma mudança de vida, que é diz assim, pela graça. O que é graça? Se eu te entrego uma coisa, que é de graça, o que é que tu deves fazer? Sim, mas antes o que é que deves fazer? Receber, não é? Ora, tens que receber. Agora, a graça é interessante. Quando tu recebes uma coisa que é de graça, o que é que te custou? Mas custou alguma coisa à pessoa que está a te entregar, certo? Quando nós pensamos que pela graça sois salvos, realmente tu e eu somos salvos pela graça. Mas houve um preço que Jesus pagou. Houve um preço que Deus pagou para que nós fôssemos salvos por esta graça. E por isso podemos ter este descanso em Deus. Este descanso que Ele nos aceitou, que Ele nos livrou. É uma história interessante que acontece numa cidade em Hampshire, na Inglaterra. Muito famosa pelo seu mosteiro que lá havia. E em 1539 havia o que se chamava a Lei do Asilo. Naquele lugar, ladrões, assassinos, ou qualquer pessoa fugitiva da justiça podia se refugiar e salvar a sua vida. Ninguém podia prendê-los ali. O delegado da polícia podia golpear os portões, os cavaleiros podiam galopar à volta dos seus muros quanto tempo eles quisessem, mas a raposa tinha-se evadido para uma terra santa. Estava salva como nunca tivesse cometido pecado. A graça de Deus é assim. É um asilo para aqueles que se refugiam ali. A graça de Deus é um lugar onde tu e eu podemos estar protegidos por Deus. Onde ninguém pode verdadeiramente nos perturbar. Quando nós pensamos nisso, quando ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora, quando nós pensarmos nisto, na salvação pela graça, pensar pela graça, então eu posso viver como eu quero. Mas a mudança que Deus faz em nós, faz uma mudança de vida. Quando tu conheces Jesus, a coisa também muda em nós. Muda em nós porque nós passamos a ter um novo estatuto. Por um lado, entramos num novo estado, mas por outro lado também temos uma nova responsabilidade. E é assim que a graça funciona. A graça nos acolhe na família de Deus e nos protege para Deus, mas nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade. E por isso nós podemos viver como filhos de Deus. Como nós falamos aqui há umas semanas atrás, inspirando o quê? A palavra, respirando, que significa falando com Deus, inspirando e respirando, que significa viver uma vida de obediência. E tudo isto acontece por causa de Jesus. É muito interessante esta primeira ideia, que a salvação é de graça e é para todos. Mas depois o apóstolo Paulo, é interessante, ele sai e deixa de falar mais no singular e começa a falar como que no plural. Vamos ver o que é que ele diz, não é? Este é o grande conceito, que somos um novo e um só povo. Ele diz assim, portanto, lembrai-vos, ele volta outra vez, que no passado, volta outra vez ao passado e ao presente, no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão por aqueles que eram circuncisão, feita pela mão dos homens, estavas naquele tempo sem Cristo. Sem Cristo. Mas Cristo não estava lá. Nós vivemos sem Cristo.
Depois diz separados da comunidade de Israel, ou seja, vivendo longe de um povo que amava a Deus, estranho às alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, é muito interessante que percebemos claramente aqui antes nós estávamos sem Cristo e veio uma série de coisas. Nós éramos como pessoas que vivíamos sem Ele, estávamos longe de tudo o que Ele tinha para nós. Era como se tu soubesses do outro lado, não é? Do outro lado da casa, não? Quando tu às vezes, eu lembro quando às vezes passo por um inverno rigoroso, quando ando a passear na rua e consigo ver às vezes dentro de algumas casas lareiras acesas, o aquecimento, eu penso assim para mim, como eu gostaria de estar lá dentro. O povo que não conhecia Deus olhava para o povo de Israel antes de Deus e pensava o mesmo. Como eu gostaria de estar lá dentro. O que é que Cristo fez? Cristo nos trouxe para dentro. Isto é muito interessante. E ele fala muitas coisas interessantes, porque ele diz assim, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora isto era no passado. E depois ele traz outra vez a mesma coisa que ele trouxe no versículo 4. Ele diz, mas agora, em Cristo. O que é que ele fala? Antes, vós que estavas longe, viestes para perto, pelo sangue de Jesus. Guiamos os povos, porque Ele é nossa paz. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Inimizade contra quem? Inimizade contra Deus. E isto é uma coisa que às vezes nós não falamos muito. Romanos diz, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Pelas quais coisas, diz Colossenses, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus é o estado que Deus tem para aqueles que não são seus filhos. Numa cultura do século XXI, no qual se proclama tanto o amor de Deus e ideia que no final tudo vai acontecer bem. No final, Deus vai ter pena de toda a gente e toda a gente vai ser salva. Dizem alguns. É curioso a palavra lá, as palavras de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 3, versículo 36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus. Deus não pode nos amar, mas Ele só pode ficar irado connosco. Parece assustador. Não? Mas essa é a condição. E Cristo mudou tudo. Cristo mudou a história toda. Porquê? Porque a ira de Deus foi sobre Jesus. A salvação nos tira de um lugar de ira para um lugar de aceitação. Nos tira de um espaço de condenação para um espaço de aceitação. Romanos capítulo 5 diz: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Por isso é que diz aqui, Ele é a nossa paz. Ou seja, Jesus é a nossa paz. Jesus é aquele que nos inclui numa relação de aceitação e de amor. Uma história de guerra impressionante que aconteceu na França. O sargento francês levou o corpo do seu camarada para enterrá-lo num cemitério. E o sacerdote, ao vê-lo fazer aquilo, lhe perguntou se aquele homem que ele estava a querer enterrar se seria católico, se teria passado pelo rito católico do batismo para poder ser enterrado no cemitério da igreja. Que em Portugal, não sei, os brasileiros sabem, mas que em Portugal havia cemitérios que eram pertença da igreja. Por isso só pessoas católicas ou pessoas chamadas cristãs podiam ser enterradas naquele lugar.
E aquele sargento disse, bem, eu creio que ele não era católico. Então o sacerdote disse que, lamentavelmente, porque ele não era católico, não podia ser agora rebatizado, porque estava morto, não é? Então teria que ser enterrado fora da fronteira do cemitério. Assim foi. Encostadinho lá, a 2 metros daquele cemitério, foi feita uma cova e o enterraram. No dia seguinte, voltaram para ver como é que estava aquela fossa onde aquele homem tinha sido enterrado. E ao procurarem por todo lugar, não encontraram. E acharam estranho. E foram ter com o padre lhes disse, bem, durante a noite, eu fiquei incomodado. E decidi fazer uma coisa. Decidi alargar a cerca. Decidi colocar a cerca do cemitério um pouco mais além, para que aquele homem ficasse dentro. Isto é o que o amor pode fazer. Os mandamentos levantam o cerco, mas o amor e Jesus nos inclui e os remove. O amor de Cristo foi isto que ele fez. Ele, em vez de apontar o mal, ele trouxe a cura para a nossa vida. É muito interessante o que acontece aqui, porque ele traz a cura, então diz aqui, de ambos os povos fez um só. Um dos grandes pregadores da igreja primitiva chamava-se Crisóstomo. Não deem nome aos vossos filhos se ainda tiverem, não é? Por favor. Mas Crisóstomo era um grande pregador. E ele contava que, ele dizia assim, é como se alguém fundisse uma estátua de prata com uma estátua de bronze e desse uma estátua de ouro. Foi isso que Cristo fez. Deus pegou nos gentios e nos judeus e criou um novo povo, que é a Igreja. Este é o mistério da fé. Este é verdadeiramente o que Jesus faz em nós. E Ele reconcilia-nos ambos com Deus. E esta ideia de reconciliação é uma ideia de 2 amigos que estavam como de costas voltadas e de repente Jesus, o que Ele faz, Ele põe os 2 amigos a falar um com o outro e reconcilia-os de volta com Ele. É isso que Cristo fez. O texto é muito rico neste campo. E depois ele diz a seguir, e o que eu vejo melhor, porque é que eu escolhi esta história, porque é que eu escolhi esta família dos Estados Unidos? Não é? Porque o povo americano é um povo curioso. É um povo que não é americano, verdadeiramente. Nos americanos tu encontras chineses, japoneses, encontras indianos, encontras latinos, encontras todo o tipo de culturas, pessoal da Europa do Norte, mas todos eles têm um orgulho em ser americano. Uma das coisas curiosas, se forem aos Estados Unidos, é perceber o orgulho que eles têm, não é? Então vês uma pessoa preta, não é? Falar assim, eu sou americano. E vês uma completamente brancala a dizer, eu sou americano. E todos eles têm a bandeira. São um só povo. Porque perceberam que eles têm uma nova identidade. E quando tu e eu conhecemos Jesus, nós somos um só povo. É muito interessante, o apóstolo Paulo desenvolve muito esta ideia, não é? Ele diz, pela cruz, versículo 16, não é? E para si mesmo criar dos 2 um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo destruído a inimizade. O que Cristo faz é que Ele destrói todas as barreiras que nos podem separar dos outros. E vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe. Quem são estes? Os gentios. E para os que estão perto, que eram os judeus. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai. Então tu és amado do Pai. Quer dizer à pessoa que está ao lado, tu és amado do Pai? Ora, imagina Deus hoje, sair do céu e ter contigo e te dar um abraço.
Isto é incrível. Jesus faz isso. A obra da salvação é muito mais que sermos salvos dos nossos pecados. É uma nova identidade, é uma nova família. E isto traz uma nova luz para a nossa vida. E eu não posso deixar de terminar, a não ser com este versículo 19. E assim? Não sois mais estrangeiros. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da glória de Deus. É um bom versículo para terminar, não é? Particularmente com alguns imigrantes e alguns estrangeiros. E Deus está a dizer que não, vocês não são estrangeiros nem imigrantes. Vocês são são cidadãos do mesmo lugar que todos nós somos. Vocês são membros da mesma família que todos nós somos. Isto é incrível. Isto é o que Jesus faz. Isto é muito mais do que ser salvo, gente. Isto termos uma nova família, temos uma nova... Isto deve nos dar uma nova perspectiva, não é? Quando nós saímos, não é? Nós percebemos, não é? Principalmente para os nossos queridos brasileiros, não são mais estrangeiros, nem imigrantes. É o servo de Deus. São cidadãos ao lado de um Tuga. Somos membros da família de Deus. Bem, e depois temos mais uma mensagem para terminar o capítulo, e não vamos fazê-lo agora, porque ele depois diz que nós estamos a ser construídos como um edifício sobre Jesus Cristo. E tu e eu somos pedras vivas, dizia o apóstolo Pedro lá em frente. Não é? Nós somos pedras vivas que estamos a ser construídos para a glória de Deus. Isto é o que Cristo fez e faz em nós. E graças a Deus por isso. Mas tudo isso acontece por causa do grande amor de Deus. E tu e eu precisamos ter este encontro com Jesus. Este encontro com este Deus que muda a nossa história. Este encontro com este Jesus que morreu em nosso lugar. Precisamos ter este encontro. E quando temos este encontro, precisamos de assumir esta nova identidade. Não somente que eu sou salvo, mas que eu tenho uma nova família. Eu tenho um novo povo. Por isso vamos cá deixar de chamar imigrantes aqui aos imigrantes. Não é? Vamos deixar de chamá-los estrangeiros, porque afinal todos nós somos concidadãos. O que é que quer dizer concidadãos? Somos cidadãos do mesmo povo. E somos membros da mesma família.